Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Putin diz estar preparado para uma guerra com a Europa. Vladimir Putin diz que a Rússia não deseja um conflito, mas que está pronta para lutar se a Europa quiser uma guerra. O presidente russo considera que potências europeias estão a fazer exigências inaceitáveis sobre o possível acordo para a Ucrânia. Depois de negociações entre a Ucrânia e os Estados Unidos no último fim de semana, Steve Witkoff e Jared Kushner, os enviados de Donald Trump, reuniram-se ontem, de novo, em Moscou, com o presidente russo. Era suposto que Witkoff apresentasse a Putin a versão mais recente do plano de 28 pontos anunciado por Trump e que, entre outras medidas, implicava que a Ucrânia cedesse à Rússia território que está sob o seu domínio, reduzisse o seu efetivo militar e renunciasse por completo à adesão à NATO. A primeira versão do plano terá sido até coordenada diretamente com Kirill Dmitriev, negociador russo sem participação ucraniana. Witkoff terá inclusive dado instruções sobre como influenciar o presidente dos Estados Unidos. Ontem, antes de receber Witkoff, Putin disse que a Rússia está preparada agora mesmo para uma guerra com a Europa e ordenou a criação de uma zona de segurança ao longo da fronteira com a Ucrânia. O presidente russo diz que os europeus fazem exigências inaceitáveis e que tentam impedir a concretização do plano dos Estados Unidos para o fim da guerra. Eles não têm um programa de paz, estão do lado da guerra, é o que diz. Pedro Puti Sousa, professor de Relações Internacionais da Universidade Portucalense e investigador do IPRI, faz o balanço destas negociações. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Pedro Ponte Sousa, obrigado por ter vindo a este P24. Ontem, antes de receber os enviados de Trump, Putin disse que os europeus fazem exigências inaceitáveis e que estão do lado da guerra e insinua que os Estados Unidos é que estão do lado da paz. Esta é uma estratégia para dividir europeus e norte-americanos e para que prevaleçam os planos de Trump sobre as alterações europeias? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Trump quer um acordo e quer um acordo rapidamente, não é? Ou seja, este é um conflito no qual Trump, uma parte do Partido Republicano e uma parte razoável dos Estados Unidos entendem que os Estados Unidos não têm nada a ganhar, que não há nenhum benefício concreto e, para além disso, há uma pressão muito grande. Enfim, Trump tem-se vendido como este pacificador, não é? E, portanto, nesse sentido, quanto mais depressa-se lá chegar, melhor. Na segunda visão, segundo o olhar de Donald Trump, os elementos em concreto que estejam em causa serão um pouco importantes e Trump de alguma forma percebe que há um lado que tem mais força do que o outro, não é? Portanto, e que a paz a fazer-se, o acordo a fazer-se, terá que atender não apenas às necessidades da Ucrânia, mas também às da Rússia. As palavras de Trump relativamente a esta posição europeia e da Ucrânia decorrem de uma certa mudança de comportamento. Isto porque, se no momento inicial a Ucrânia, enfim, Zelensky até se referiu a que a Ucrânia ou perdia um aliado de peso ou perdia a dignidade, não é? Foram depois alteradas, pouco depois, na verdade, quando a Europa foi um pouco em procurar recuperar o seu lugar no cenário internacional, quando faz a contraproposta a este plano de paz, uma contraproposta que altera um número significativo de pontos e alguns de forma total, não é? E aí Zelensky muda de posição, a própria Europa coloca-se firmemente do lado da Ucrânia e Zelensky, por exemplo, diz que Putin quer reconhecimento legal, estou a citar, para o que roubou. E, portanto, que em tão poucas horas, em tão poucos dias, Zelensky tenha mudado de uma posição relativamente passiva para uma postura, enfim, mais forte como esta, dá a indicação disto mesmo, ou seja, de uma posição europeia que pretende sustentar o esforço de guerra ucraniano e a manutenção de uma parte razoável dos objetivos ucranianos e que para Trump é vista como um atraso à possibilidade da diplomacia e da negociação fazerem o seu caminho. Eu julgo que é mais nesse sentido do que propriamente um ataque à Europa em si mesmo. É sobretudo a ideia de que, de alguma forma, a estratégia que a Europa vem seguindo e que os Estados Unidos seguiram durante algum tempo não produz resultados e, em certa medida, é uma inevitabilidade, ou seja, que não há uma solução militar, que teria que haver um entendimento entre os principais atores do conflito, e nomeadamente entre os Estados Unidos e Rússia, e que a Europa, depois de ter estado em casa a assistir ao plano de paz que saiu e procurar recuperar um pouco o tempo perdido, não tanto por conta da Ucrânia, mas sobretudo para si mesma, para ter um papel relevante no quadro social mais amplo, acaba por propor algo que, enfim, muito dificilmente pode ser visto como aceitável ou uma proposta construtiva do lado russo e, pelos vistos, também do lado dos Estados Unidos.
O Pedro Ponte de Sousa escreveu recentemente, e vem a propósito daquilo que acabou de dizer, escreveu no Público que dizia que a Europa está perdida, sem voz, sem qualquer relevância no desfecho do conflito. Emmanuel Macron tem liderado recentemente os esforços europeus na ajuda à Ucrânia nesta reformulação do plano. Há alguma possibilidade de a Europa poder retomar relações diretas com Moscou do ponto de vista diplomático, como forma de alternativa à persecução da guerra? Esta é uma questão muito difícil. E é muito difícil porque, mesmo quando tenhamos uma resolução para este conflito, a Rússia vai continuar a ser o vizinho do lado, com esta liderança, com este funcionamento político, digamos assim, com estes objetivos, e, portanto, ter um vizinho do lado desta natureza significa que tem que se aprender a lidar com ele. E aquilo que a Europa tem feito nos últimos anos é perigoso para a própria Europa. E perigoso porquê? Porque até aqui a Europa tinha ferramentas para lidar com este vizinho, que agora deixa de ter. Tinha a pesadíssima ferramenta económica, importantíssima, do gás e de vários outros elementos, que permitia não apenas à Rússia exercer algum tipo de influência sobre a Europa, mas vice-versa. E esse vice-versa é decisivo. Para além, claro, da diplomacia enquanto ferramenta fundamental e para além da própria militarização da Europa. Recordarmos que a Europa gasta hoje mais do dobro em segurança e defesa do que gastava há 10 anos. Mais do dobro. Portanto, tudo isto significa uma inversão, uma mudança do comportamento europeu que deixa a Europa sem as ferramentas que tinha para lidar com a Rússia e com outras ferramentas ainda não completamente desenvolvidas, como a ferramenta militar. E que reparemos, isto é importante por um motivo, porque esta relação comercial que existia fazia com que as partes se desinteressassem de um conflito, porque perdiam esse comércio assim que houvesse um conflito. E esta alteração do estado de coisas faz com que a União Europeia deixe de ter verdadeiras ferramentas para lidar com o vizinho, a não ser que queira começar uma guerra com ele, não me parece que seja o caso. Tem as sanções, mas as sanções, como estamos a ver, enfim, já vamos em 20 pacotes, o seu resultado económico é relevante, mas o seu resultado político não existe, não é? Ou seja, a Rússia continua a campanha militar em curso, não tem conseguido usar outro tipo de incentivos positivos que influenciassem o comportamento da Rússia e que o invertessem, e a diplomacia e a negociação parecem claramente secundarizadas. Tudo isto torna muito difícil, e torna ainda mais difícil, porque é um ponto decisivo do plano de paz e a que se tem prestado pouca atenção, que é compreendermos que a paz não se vai fazer sem pensar também na Rússia. E isto pode ser difícil de argumentar ou de compreendermos, mas é decisivo que pensemos não apenas as necessidades de segurança da Ucrânia, mas que também tentemos colocar-nos segundo os olhos da Rússia, que entende que há uma ameaça à sua segurança. Por isso é que o primeiro plano de paz, a primeira proposta, os 28 pontos, têm tantas considerações sobre a presença militar da NATO, dos Estados Unidos, sobre o número de tropas ucranianas, sobre um conjunto de garantias de segurança que são muito importantes para a Rússia. E que seriam também importantes para que a Rússia, no futuro, não possa alegar esta lógica de cerco que vem alegando nas últimas décadas. Sem isso, vai ser muito difícil conseguirmos pensar numa paz duradoura, como temos vindo a discutir. Mas é verdade que a Europa está a colocar-se numa posição muito difícil neste sentido. Está a olhar muito para o curto prazo, muito para uma dimensão militar, uma espécie de eu e o outro, e é compreensível que o faça, mas esse não é um caminho para uma paz duradoura, persistente, com este vizinho do lado. E há alguma possibilidade de negociação direta entre Estados Unidos e Rússia, até a reboque deste primeiro plano, desta primeira versão que foi coordenada diretamente entre Steve Witkoff e Kirill Dmitriev, negociador russo? Há alguma possibilidade disso acontecer, excluindo completamente a União Europeia, de forma a tentar chegar a uma espécie de acordo, cessar-fogo? A União Europeia, em parte, tem estado excluída. Havia uma série de pontos no plano inicial que se referiam ao espaço europeu, nomeadamente a questão da adesão da Ucrânia à União Europeia, que era o ponto 11. Há uma série de questões relacionadas com a NATO que naturalmente implicam não apenas os Estados Unidos, mas também os parceiros europeus. E, portanto, sendo muito provável que, como dissemos, e como não dizemos hoje, vimos a dizer desde 2022, que a haver diplomacia, negociação significativa seria entre Estados Unidos e a Rússia, e portanto qualquer outro ator
seja a própria Ucrânia, seja a Europa, ocupariam um lugar secundário a manterem o comportamento que estavam a manter até aí, a verdade é que é impossível que haja verdadeiramente um acordo sem que haja algum tipo de aceitação tácita do mesmo, não é? E nós notámos isso mesmo na primeira versão do acordo, em que houve algumas respostas, não digo positivas, mas semi-positivas por parte de alguns atores europeus, pelo menos naquelas primeiras horas, naquele primeiro dia ou dois. E, portanto, acho difícil fazê-lo sem que haja uma aprovação clara por parte da Ucrânia. Também falta ainda percebermos ao certo o que é que está a decorrer. Há uns dias tivemos notícia por parte da CBS de que a Ucrânia teria aceitado o acordo. Bom, fica muito pouco claro que acordo é que terá aceitado, porque claramente não foi o dos 28 pontos. A proposta europeia claramente encaixa naquilo que são os interesses da Ucrânia. A Ucrânia não precisaria o aceitar, porque ele já é uma espécie de carta de intenções da própria Ucrânia. Parece que estamos a ver algum tipo de avanços, sendo também certo, e é preciso notá-lo, que as declarações de Putin de hoje, dizendo que a Europa faz exigências inaceitáveis, é uma espécie de moeda de troca àquilo que Zelensky tem feito nos últimos anos, que é muita diplomacia pública. E a diplomacia pública sendo muito eficaz, não é? Lidando diretamente connosco. Zelensky passou estes anos a falar connosco, tanto ou mais do que a fazer diplomacia à porta fechada, com líderes, com decisores, a falar diretamente, quer com o público ucraniano, quer com a opinião pública global. Putin agora, que esteve muito tempo bastante, protegido, sem muitas declarações públicas, pelo menos sem a torrente que vimos de Zelensky, agora inverte um bocadinho o papel de coisas e diz que este plano é que é inaceitável e que o plano anterior era aquele que poderia produzir uma paz significativa. Veremos o que vai acontecer, sendo certo que, por parte dos Estados Unidos, há alguma pressa em avançar, mas que há algumas limitações a esse avanço, quer por parte das posições não apenas de Zelensky, mas também da União Europeia, e que será necessário perceber até onde estão dispostos cada um, entre a Rússia, Estados Unidos, naturalmente enquanto facilitador, e a própria Ucrânia e a União Europeia, a ceder de cada uma das suas propostas, de cada um dos seus planos, para chegarem ao mínimo denominador comum, que provavelmente não agradará totalmente a nenhuma das partes, que não permitirá a nenhuma das partes dizer que tem uma vitória significativa, mas permite a cada uma das partes dizer que não perdeu. Sim, há aqui um grande embate entre, por um lado, uma paz injusta e, por outro lado, uma guerra justa, e até onde é que vai uma e até onde é que vai outra. Se Putin voltar a recuar e a dar a ideia de que estes avanços e recuos são uma forma de prolongamento da guerra e de adiamento de uma solução que os Estados Unidos querem que seja rápida, até onde é que poderá Trump ir na persecução desse objetivo? Mais sanções, por exemplo? Estará Trump de facto determinado a conseguir uma paz que seja mais ou menos justa para as duas partes, ou poderá de todo deixar cair Zelensky e a Ucrânia? Bom, por um lado, a estratégia de Trump tem assentado em colocar pressão sobre Putin e a Rússia. Foi o caso, nomeadamente, das sanções. As sanções diretamente não têm praticamente significado sobre a Rússia porque não há relações comerciais significativas, mas tem discutido, tem tratado frequentemente das sanções sobre, ou de aplicação de barreiras comerciais sobre países terceiros que, por exemplo, comprem gás e petróleo russo, e essa é uma medida que tem usado frequentemente Trump. Ao mesmo tempo, não parece que haja nesta fase especial necessidade em que a Rússia esteja disponível a negociar, porque neste momento a Rússia tem essa disponibilidade. Tem essa disponibilidade sabendo que parte de um plano de 28 pontos que genericamente cumpre com uma parte muito razoável dos seus objetivos. É preciso dizer que não todos. Tem-se vendido muita ideia de que este plano de 28 pontos é uma espécie de manuscrito russo, digamos assim. Há aqui coisas que claramente são do interesse ucraniano e vão muito para lá daquilo que a Rússia poderia achar entendível. Por exemplo, uma das medidas é de um tamanho das Forças Armadas ucranianas de 600 mil homens, que é menos do que os 900 mil que mantém hoje, mantém no quadro de uma guerra de vários anos. E, portanto, não seria normal que em período de paz tivesse estes 600 mil homens
mobilizados. E, portanto, não há apenas aqui pontos de interesse para a Rússia, também há para a Ucrânia um conjunto muito significativo de medidas, um pacote muito amplo relativamente ao Fundo de Desenvolvimento, à sua reconstrução, etc. Agora, nós estamos perante estes dois planos que nós vimos, o quer o de 28 pontos inicial, quer o de 19, são as duas etapas da negociação num momento inicial. Ou seja, em cada uma das partes diz aquilo a que vem, já um pouco mitigado, ou seja, já não completamente o conjunto dos seus objetivos, já sabendo que tem que negociar, e portanto partimos daqui sabendo que ainda não estamos imediatamente à porta de um acordo. Aliás, também já tínhamos discutido, era muito provável que houvesse a caída de alguns dos pontos, e essa caída de alguns dos pontos pode significar uma de duas coisas. Ou porque são pontos em que não houve especial entendimento, mas também não são especialmente importantes, e portanto em que as partes entenderam não ser necessário, ou que não haver acordo sobre esses aspectos tornava mais difícil o acordo sobre aspectos mais importantes. Mas há depois um segundo risco que decorre destes dois planos e que provavelmente vai acontecer no plano final de paz, seja ele qual for, e que é o de termos um plano cada vez mais vago. E quanto mais vago for esse plano, mais fácil é que as partes o entendam como aceitável, mas ao mesmo tempo também mais provável é que não se saiba ao certo o que ele quer dizer. Que ele seja, em alguns pontos, tão indefinido que cada uma das partes possa interpretá-lo da forma como entenda melhor. E, portanto, que deixe um desafio sério, concreto, para o futuro, a tal ideia de uma paz duradoura, como discutíamos há pouco. Ou seja, que haja uma afirmação qualquer. Vou dar um exemplo, no plano de paz apresentado por Donald Trump, dos 28 pontos, o ponto 5 diz que a Ucrânia vai receber garantias de segurança fiáveis. É um ponto muito louvável, mas não quer dizer absolutamente nada, não é? Ou seja, que garantias de segurança são essas? Por quem? Durante quanto tempo? Não sabemos. E é provável, justamente para que o acordo seja possível de cada uma das partes, que venhamos a ter um acordo mais aguado, digamos, menos claro, menos específico, e isso pode ser um desafio para a estabilidade desta paz futura, sendo também sempre certo que nós não saberemos quão duradoura é esta paz, e que muito provável é que, perguntando a cada uma das partes, especialmente perguntando aos ucranianos, entendemos que esta paz é injusta. Tal como se perguntarmos aos palestinianos, e especialmente em Gaza, nos dirão que aquela paz é injusta. A paz é frequentemente injusta, muito raramente a justiça internacional funciona como percebemos ao longo destes anos, não apenas na Ucrânia, e sobretudo também não sabemos quanto durará essa paz, sendo certo que, dependendo daquilo que esteja no plano de paz final, de quão específico, quão preciso for e de quantas garantias se derem à segurança da Ucrânia, mas também da Rússia, e eventualmente já agora também, porque não incluí-lo, da União Europeia, mais decisivo será falarmos de uma paz duradoura ou de um penso rápido, que ainda assim será largamente melhor do que a situação que temos hoje. Pedro Ponte Sousa, obrigado por esta análise. Obrigado. Vandalizaram por completo as instalações da CNE, tendo-se retirado documentos, computadores de mesa, equipamentos acessórios e as atas presentes no momento, as atas de apuramento regional, os originais presentes naquela altura. As atas das eleições presidenciais e legislativas na Guiné-Bissau foram confiscadas. A Comissão Nacional de Eleições não tem, diz, condições para continuar o processo eleitoral depois de terem sido roubados vários equipamentos e atas por homens armados no dia 26 de novembro. Entretanto, a Presidenta Serra Leoa, que atualmente preside a autoridade dos chefes de Estado e de Governo da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, encontrou-se na Guiné-Bissau com os responsáveis da junta militar que tomou o poder através de um suposto golpe, e o Márcio Sokimbaló, presidente do posto da Guiné, trocou o Senegal pelo Congo Brazzaville. Acompanhe a evolução da política guineense em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.